O vento gelado vindo do norte cruzava toda a plataforma da estação. Apesar de não ser tão grande, 30 metros de extensão por 6 de largura, a plataforma não possuía cobertura em sua maior parte, havendo apenas um pequeno telhado projetado à frente da construção estilo colonial. Duas portas, com marcos arqueados, davam acesso para a plataforma. Apesar do adiantar da hora, as portas ainda estavam abertas, pois o último trem estava para chegar. A noite não estava muito escura, mas as luzes dos postes ao longo da plataforma deixavam o ambiente com um ar melancólico. Carlos, com sua inseparável mochila às costas, cruzou a porta olhando para o bilhete que acabara de comprar, tentando identificar os dados nele impressos, com certa dificuldade devido à ausência de luz. Parou por uns segundos no meio entre a porta e a beirada da plataforma e girou a cabeça para a esquerda. Até onde conseguia ver, vultos de grandes montanhas se misturavam no horizonte. Entre elas, o estreito vale abrigava os trilhos do trem, que desapareciam em longa reta escuridão adentro. Pequenas luzes salpicavam aqui e ali nas encostas das montanhas, denotando a presença de sítios encravados na mata. Uma rajada de vento frio atravessou seu corpo, fazendo arrepender-se de não ter pegado emprestado o casaco que sua tia Belinda havia oferecido antes de deixar a casa dela naquela tarde. A jaqueta de mangas compridas não estava sendo eficaz para mantê-lo aquecido. Olhou para o relógio que marcava 20 horas, faltava 1 hora para o trem chegar. Dava para aguentar o frio, mesmo porque, dentro do trem, estaria bem mais quente e, com certeza, se serviria de um bom café no restaurante de bordo. Já que estaria ali por pelo menos mais 1 hora, resolveu procurar um banco para se sentar e aguardar. Havia 2 bancos postados, um em cada lado das portas, e ele se acomodou em um deles. Tirou o telefone celular do bolso da calça e começou a vasculhar pelas redes sociais. Não demorou muito e se deparou com uma postagem de Raquel. Era uma pequena postagem corriqueira de bom dia ou coisa assim. Abriu o aplicativo de mensagens, procurou o nome dela e levou o dedo polegar para apertar o botão de chamada de vídeo. Nos últimos 5 dias em que esteve na casa de sua tia naquela cidadezinha do interior, ele deve ter repetido esse gesto uma centena de vezes. Em todas elas, desistiu. Mais uma vez o mesmo aconteceu. Ainda não estava pronto para falar com ela, pedir desculpas ou ouvir o que ela tinha a falar. Desligou o aplicativo e guardou o aparelho novamente no bolso da calça. Ao virar a cabeça para a direita, uma estranha cena despertou sua curiosidade. Distando dele uns 10 metros, uma senhora idosa estava sozinha, sentada em um banco postado sob a pálida luz de um poste. Carlos jurava que estava sozinho naquela plataforma quando atravessou a porta. Olhou novamente para a esquerda, não havia nada que já não tivesse visto. Inclinou-se para conseguir ver o interior da estação, que igualmente estava vazia, com exceção do bilheteiro que ouvia seu programa favorito no pequeno rádio de pilhas atrás da vidraça. Ele voltou-se novamente para a senhora que permanecia sentada sob a luz do poste, olhando contemplativa para a frente. Certamente ela estava esperando o mesmo trem que ele, mas por que ela se sentar em um banco tão longe do abrigo da estação? E como alguém pode deixar uma velhinha sozinha numa estação àquelas horas para embarcar em um trem sabe-se lá para onde? Bom, pensou ele, isso não é da minha conta. Os ponteiros de seu relógio de pulso pareciam não andar, 20h15. Parecia que havia se passado 1h30 desde que olhou para ele. Virou-se novamente para a direção da senhora, que continuava quieta, contemplativa. Resolveu ir até ela. Com seus cabelos brancos presos com um coque no alto da cabeça, a idosa possuía traços finos, corpo franzino e a pele já desgastada pela idade avançada. Vestia um casaco grosso de lã. Ao lado do banco, descansava uma pequena mala de couro com alça em arco. Carlos se aproximou devagar, como se não quisesse assustar a senhora, dadas as circunstâncias da hora e da escuridão que rodeava a pálida iluminação do poste. "Boa noite", disse ele com voz calma, quase um sussurro. A idosa ergueu a cabeça e o encarou, mostrando lindos olhos azuis. "Boa noite, meu jovem." "A senhora está na estação sozinha?" Ele fez a pergunta protocolar, pois sabia a resposta. "Não, você também está aqui", respondeu ela com um leve sorriso de deboche. Carlos também sorriu, mais para agradá-la do que por aceitar o gracejo. "Desculpe-me, não foi isto que eu quis dizer. Há alguém a acompanhando?" "Ah, não, não tem ninguém comigo." "Está frio aqui", disse ele esfregando os braços com as mãos como que tentando se aquecer. "Por que a senhora não fica lá em frente ao prédio, sob a cobertura, abrigada do frio?" "Gosto deste banquinho e deste poste."
A resposta fez Carlos parar para pensar. Como alguém pode preferir ficar num lugar sem proteção e ainda por cima de idade avançada? Não havia outro jeito a não ser aceitar o desejo dela. Bom, ponderou ele tirando a mochila das costas. Já que estamos só nós dois na plataforma, posso me sentar ao lado da senhora? Pelo menos podemos ter uma boa prosa enquanto o trem não chega. Claro, meu jovem, concordou ela chegando o corpo mais para a direita do banco, só para dar espaço. Carlos sentou-se, colocou a mochila entre os pés e esticou a mão direita na direção da senhora. Sou Carlos. A idosa fitou sua mão e a apertou delicadamente, apresentando-lhe uma mão magra e enrugada, com dedos longos. Zelina. Muito prazer, dona Zelina. A senhora vai para onde? Não vou a lugar nenhum, meu jovem. Carlos se assustou. Como assim não vai a lugar nenhum? Ela está numa estação de trem, esperando o trem. Aquele sorriso discreto de deboche surgiu novamente e ela desviou o olhar dele. Sim, estou esperando o trem, mas não vou partir com ele. Na verdade, estou esperando meu marido. Um sentimento de alívio percorreu o corpo de Carlos. Agora estava explicado o motivo pelo qual ela estava sozinha naquela estação. Veio buscar o marido que chegava de viagem. Ele olhou no relógio e os malditos ponteiros teimavam em não se movimentar, marcando 20 horas 30 minutos. Em 30 minutos a senhora encontrará com ele, disse tentando passar um ar de contentamento através de um leve sorriso. Sim, com certeza. E você, meu jovem, está indo para onde? Estou voltando para casa, na capital. Estava passando uns dias na casa da minha tia. A propósito, interrompeu o raciocínio lembrando-se de um detalhe. A senhora deve conhecer minha tia. Chama-se Belinda Gomes, mora na Rua dos Alforjes, 324, ao lado da padaria do seu Mané. A idosa virou-se novamente para a frente, como que buscando recordações há muito perdidas. Infelizmente não conheço. As pessoas desta cidade mudaram muito com o passar dos anos. Ah, mas a tia Belinda mora aqui desde que nasceu, e olha que foi na década de 50. A senhora não deve estar lembrada, mas deve conhecer alguns de meus parentes, sim. Talvez, concordou ela sem tirar os olhos dos trilhos à frente. Alguns segundos de silêncio quebrados apenas pelo uivo do vento gelado, e ela o encarou novamente. E o que um jovem da capital, bem apessoado como você, veio fazer nesta cidadezinha? Não me venha com a conversa que estava com saudades de sua tia Belinda, disse voltando com um sorrisinho maroto. Carlos engoliu a seco. O motivo não era dos melhores e ele relutou em se abrir para aquela desconhecida. Algo o atormenta, meu jovem. Vim para cá para fugir de uma responsabilidade, soltou ele como se sua língua tivesse vontade própria. A idosa arqueou as sobrancelhas e sorriu levemente. Ora, não é bonito fugir de responsabilidades. Sim, eu sei, lamentou ele abaixando a cabeça como se quisesse abrir um buraco no chão e se enfiar dentro. Pensei muito durante esses dias e vi que foi um erro ter fugido, mas agora é tarde, não tenho como consertar. Por que não? Diga-me o que aconteceu. Pela minha experiência, posso lhe dizer se tem conserto ou não o que você fez. Carlos crispou os lábios e apertou os olhos, tentando achar forças para se abrir. Tenho uma namorada lá na capital chamada Raquel. Ele tirou o telefone celular do bolso, abriu uma foto de Raquel e a mostrou para a senhora. Há alguns dias eu fiz algumas besteiras sob efeito de álcool e ela terminou comigo. Em vez de procurá-la, pedir seu perdão e tentar conciliar, eu fugi para cá. Que moça linda! Você tem sorte, meu jovem. Formam um belo casal. Seus filhos serão lindos. Carlos tentou sorrir, olhando fixamente para a foto no aparelho. Formávamos, a senhora quer dizer. Não, ainda formam. Essa garota o ama muito. E deve estar muito triste porque você sumiu. A senhora tem razão em parte. Tenho visto algumas postagens dela nas redes sociais e são deveras melancólicas. Pensei até ligar para ela, uma centena de vezes na verdade, disse sorrindo-se de si próprio. As brigas fazem parte da vida a dois. Eu e o Gumercindo, meu marido, já tivemos brigas de ficarmos dias sem nos falarmos, mas quando nos reatávamos, nosso amor ficava muito maior. Me desculpe, mas no tempo da senhora, sem querer ofender, era tudo muito mais fácil. As pessoas eram mais verdadeiras, o mundo era outro. A senhora sorriu olhando novamente para a frente. O amor não mudou nada, meu jovem. Apesar dessas maquininhas que vocês jovens usam o tempo todo, das roupas extravagantes e do linguajar esquisito, o amor continua o mesmo. A relação entre duas pessoas continua a mesma. Tenho certeza de que se você pegar essa sua maquininha e ligar para a Raquel, ela vai atendê-lo com um belo sorriso. Ouça essa velha aqui. Carlos olhou novamente para o celular e abriu o aplicativo de mensagens. Perscrutou com os dedos até achar Raquel. Um apito longo chamou sua atenção. Era o trem chegando. Ele virou-se para a esquerda e viu a luz do farol da locomotiva crescendo à medida que a máquina se aproximava. Voltou-se para a senhora que sorria para ele.
"O trem chegou", disse ele com um sorriso. "Vai encontrar seu esposo." A idosa apenas assentiu com a cabeça, sem desmanchar o sorriso carismático. Ele se levantou, colocou a mochila nas costas e estendeu-lhe a mão. "Foi um prazer, senhora Zelina. Vou ligar para minha tia e dizer para ela convidar a senhora para um chá." Zelina apertou a mão do rapaz e novamente apenas acenou com a cabeça concordando. O trem aproximou-se devagar, inundando a plataforma com o barulho de suas engrenagens rangendo e seus freios chiando. As portas dos vagões de passageiros se abriram e um comissário desembarcou-se dirigindo para o interior da estação. Logo em seguida, desceram 3 passageiros, 2 homens e uma mulher, carregando suas malas, que tomaram o mesmo destino para o prédio da estação. Carlos olhou pela última vez para Zelina, que permanecia sentada no banco sob o poste, como se nada estivesse acontecendo. Onde estaria o marido dela? Ficou parado ali, esperando que mais algum passageiro desembarcasse do trem. O comissário voltou passando por ele. "Vai embarcar, garoto?" perguntou com voz grossa e seca. "Se vai, ande logo que o trem já vai andar." Ainda sem entender, ele entrou no vagão logo atrás do funcionário. Havia mais 7 passageiros naquele vagão. 2 homens solitários, 2 mulheres igualmente sozinhas, um casal e uma criança juntos nos assentos à frente. "Pode escolher qualquer assento", disse o comissário voltando-se para ele. "Estamos vazios nesta viagem." "Hã?" assustou-se Carlos, ainda com os pensamentos voltados para a senhora lá fora. "Ah, sim, me desculpe, estava perdido em outros pensamentos, obrigado." O trem começou a se mover e ele procurou uma janela para tentar ver a senhora Zelina. Mas a luz do poste sobre o qual ela estava havia se apagado, e a escuridão não lhe permitiu ver nada além de sombras e do vulto de um banco vazio. Uma tristeza abateu-se em seu coração. Será que a pobre senhora ficara ali naquele frio à toa? Será que o marido dela perdeu o trem? Perguntas sem respostas, pelo menos naquele instante. Acomodou-se na poltrona sentindo pena daquela carismática idosa que conhecera de forma tão inusitada. O comissário se aproximou para recolher o bilhete. "Seu bilhete, por favor." Carlos enfiou a mão no bolso, tirou o papel e entregou ao funcionário, que o leu e ticou com um aparelho. "Obrigado", disse o homem, lhe devolvendo o papel. "Tenha uma boa viagem." "Por favor", chamou Carlos antes que o funcionário lhe desse as costas. "Pode me dar uma informação?" "Sim, pois não?" "O senhor sabe se tinha um passageiro neste trem com o nome de Gumersindo? Sei que é difícil lembrar os nomes de passageiros, mas é importante para mim." O comissário arqueou as sobrancelhas. "Não tem ninguém com este nome no trem, mesmo porque, se tivesse, com certeza saberíamos." A afirmação do funcionário deixou Carlos intrigado. "O senhor não deve conhecer a história de nossa companhia férrea." Carlos deu de ombros e acenou com a cabeça concordando. O maior acidente de trem que aconteceu nesta linha foi em 1934, matando todos os passageiros e tripulantes. Aconteceu antes de chegar nesta cidade, lá no desfiladeiro da curva, a mais ou menos 5 quilômetros para trás. Carlos continuou sem entender, mas mostrou compaixão, lamentando pelas vítimas da tragédia. O maquinista se chamava Gumersindo Santos da Cruz. Era um homem bom, trabalhador e não teve nenhuma culpa no acidente. Foi um deslizamento de terra. Dizem que a viúva, Dona Zelina, ficou louca e vinha para a estação todos os dias para esperar ele chegar. O coração de Carlos começou a disparar. Sua cabeça girava como se estivesse em uma montanha russa. Um suor frio lhe escorreu nas têmporas. 1934, você disse? Perguntou assustado, como se quisesse que a resposta fosse outra. Sim, em 10 de agosto de 1934, para ser exato. O senhor saberia me dizer onde está a senhora Zelina? As palavras saíram entrecortadas por espaços para postergar a resposta. Pelo que eu sei, ela morreu 3 anos depois, de desgosto. Acho que foi enterrada no cemitério, ao lado do túmulo do Gumersindo. O terror de Carlos com a resposta se desvaneceu. A única imagem que lhe veio à cabeça foi daquele rosto enrugado, cálido, com seus lindos olhos azuis a sorrir para ele com um sorrisinho maroto. Não havia medo, não havia pânico. Era como se ele pudesse escutar a voz calma da velha senhora lhe chamando de meu jovem e lhe trazendo paz de espírito. Ele acabara de ver um fantasma, um espírito, ou seja lá o que fosse, mas isso não o deixava aterrorizado. Pelo contrário, seu coração estava tranquilo e seu semblante calmo como se tudo não tivesse passado de um sonho.
Garoto, chamou o comissário trazendo-o à realidade. Precisa de mais alguma coisa? Carlos olhou para ele como se tivesse voltado de uma longa viagem. Não, obrigado. O homem lhe deu as costas e deixou o vagão. Respirando fundo, Carlos passou a manga da blusa sobre a testa para enxugar o suor e retirou o telefone celular do bolso. Novamente, ele abriu o aplicativo de mensagens e perscrutou até encontrar o nome de Raquel. Mais alguns suspiros, uma olhada pela janela por onde se via o reflexo de seu rosto, levou o polegar sobre o botão de videochamada e apertou. Após alguns toques, Raquel atendeu. Estava linda, cabelos longos sobre os ombros, mas mantinha um olhar melancólico. E como bem disse a senhora Zelina, ela o atendeu com um belo sorriso.